antes de nós partirmos para as questões, eu preciso que vocês entendam um ponto bastante importante a respeito de crase. Quando a gente fala desse assunto, o que é que você precisa entender de cara? A crase não é o acento, certo? O nome do acento é acento grave, que é aquele acento que a gente coloca no A virado para a esquerda, né? A crase é o fenômeno. Fenômeno é a junção de dois As, né? O primeiro A, que é uma preposição, e o segundo A, que pode ser um artigo, pode ser o A do demonstrativo, pode ser o A do relativo a qual ou às quais, enfim. O que eu quero que você entenda nesse momento inicial é que a crase representa um fenômeno, que é essa junção, né? Esses As que se juntam e viram um só. E o nome do acento é acento grave, tá? Então, eu coloco a crase? Não, eu coloco o acento. E a crase, que é o fenômeno, acontece ou não, certo? Por vezes a gente acaba falando, eu coloquei uma crase aqui, eu não coloquei, tem crase aqui ou não tem. Mas só para você entender, em relação à teoria, a crase é o fenômeno e o nome do acento é acento grave, certo? Então vamos lá. E agora a gente vai para a nossa primeira questão de crase. Olha só. Assinale a alternativa em que a frase está correta quanto à regência e ao emprego do acento indicativo de crase. Um outro ponto importante, pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala de crase, é inevitável falar de regência, né? A gente acaba falando de regência também, porque a regência estuda a relação entre os termos. Então, por exemplo, quando a gente fala da regência verbal, a gente tem a relação entre o verbo e os seus complementos. Se a gente for falar de um verbo transitivo indireto que pede uma preposição, que pede um objeto indireto, pode ser que a crase aconteça nessa situação, né? Então, essa crase vai acontecer em função de quê? Em função de uma preposição que foi pedida pelo verbo, que foi unida com um artigo que acompanha o substantivo, por exemplo. Então, não tem como a gente separar as coisas. Quando eu falo de crase, automaticamente eu vou falar sobre regência também, porque a regência estuda a relação entre os termos, o verbo e seus complementos, e entre o nome e os termos preposicionados que se relacionam com ele, tá? Então, automaticamente, a gente vai falar sobre esses dois tópicos. Aí, beleza, vamos lá para a alternativa A. O jovem jornalista chegou, tá faltando uma preposiçãozinha aí, tá? O jovem jornalista chegou a imaginar que ficaria um tempo à casa dos amigos, mas não tanto. Ele ficaria um tempo na casa dos amigos, né? Ele ficaria um tempo em algum lugar. Então, aí, a gente não utilizaria a preposição a, porque quando a gente tem esse a com acento, significa dizer o quê? Que eu tenho um a preposição mais um a artigo. Eu estou falando da regência quando eu digo que tem uma preposição pedida pelo verbo. No caso do na, eu tenho uma preposição em mais o artigo a. Ele ficaria um tempo em algum lugar. Então, automaticamente, nós estamos falando de regência. Foi o que eu expliquei para vocês no início da nossa aula de hoje, certo? Ok, aí a gente vai para a alternativa B, que diz o seguinte: a sua rotina em uma das casas em que morou limitava-se a beber cerveja com seus colegas. Aqui nós temos um erro. Por quê? Porque diante de verbos, a crase, o fenômeno da crase não acontece e não existe o acento grave nesse A, tá? Porque esse A é porque esse verbo não recebe um artigo, então eu não posso dizer que o fenômeno da crase aconteceu aí. Na letra C, nós temos a compulsão em procurar não deve se sobrepor à vontade em achar um lugar para morar. A compulsão em procurar não deve se sobrepor à vontade de achar um lugar para morar, certo? Aqui a gente tem o fenômeno da crase correto, mas a regência aqui está equivocada. Letra D. Quem procura apartamento necessita de um pouco de sorte e necessita, né, está implícita essa palavra, estar aberto à perambulação. Esse A aqui com acento grave está correto porque a gente tem a junção necessita estar aberto à preposição mais a artigo que acompanha perambulação, certo? Então, a alternativa D é o gabarito da nossa questão. A alternativa E
Qualquer imóvel está sujeito a problema. Gente, olha só, quando eu tenho esse a, eu estou dizendo que existe um a preposição e existe um a artigo. Problema é um substantivo que pode ser acompanhado pelo a artigo? Não, né? Porque problema é uma palavra masculina. Então, se eu não tenho esse artigo aqui, eu não tenho um dos requisitos para que o fenômeno aconteça. Logo, eu não posso utilizar esse a com acento. Tem que ser o a sozinho, porque aí a gente vai ter uma preposição. Então, na letra E, nós temos um erro aí, que é esse a com acento grave, certo?